É mais ou menos isso. Hoje eu digo para você que não deve existir mais nenhum xamã carnal, mas existe a psicofilosofia deles, que é algo assim poderoso. Eu conheci isso já tem mais de 20 anos, quando eu fiz o nível 3 de Reiki. E o mestre, naquela época, pra você ter ideia, não tinha internet como nós temos hoje, né? Mal tínhamos eu até esqueci o Orkut, olha lá, mas tinha muito pouca informação. E o mestre falou de Kahunas e nos ensinou uma cirurgia. E eu virei para ele e perguntei, mas e quem são os Kahunas? Só que como não tinha informação, ele também não sabia me dizer de onde vinham os Kahunas. Mas aquilo martelou minha vida inteira e eu comecei a pesquisar em cima dos Kahunas. E encontrei muita informação sobre eles. Quem são os Kahunas? De onde eles vêm? De quem passou pelo Havaí que disse assim, mas lá não tem magia. Tem aquela coisa linda, né? Por que os havaianos te recebem? Aloha! Aloha é um dos princípios Kahuna. E é uma das coisas mais bonitas que tem. Nós vamos falar sobre os 7 princípios ainda nessa entrevista, e você vai ver que coisa linda que é. Acredito. E os Kahunas, eu digo para você que vem lá de muito, muito antigo, há muito mais de 5.000 anos. Nossa. Talvez até mais do que isso, porque se fala em Kahuna desde da Atlântida, da Lemúria, que é o continente perdido de Mu, e lá existiam. E aí eles, quando Atlântida e Lemúria sumiram, eles se espalharam e foram se espalhando pela África, pelo Egito. E uma das coisas que a gente vê, né, é que eles levaram o conhecimento deles para várias regiões, muitas regiões mesmo. E uma das coisas mais lindas, quem foi o maior Kahuna desse mundo, que todo mundo fala até hoje. Você tem ideia, Calião? Não tenho. Quem foi? Jesus, Calião. Jesus? Foi o grande Kahuna. Olha esse livro. Esse livro aqui é uma relíquia que eu tenho de Kahuna. O que Jesus ensinou em segredo. Nossa, essa é Esse novidade para livro mim. é uma brochura que não chegou a ser lançado porque Sérgio King morreu antes. E aí o grande Kahuna ensinou e deixou escrito que nós podíamos fazer tanto quanto ele ou muito mais. Nossa, que interessante. O Mas ser humano não faz porque ele ficou bitolado, né? Em crenças. E quem fizeram essas crenças? Porque as religiões, quando toda religião tem dogmas, doutrinas e conceitos de tudo aquilo que te aprisiona. E a psicofilosofia Kahuna não é uma religião, é uma filosofia de vida, de como que você vê. E como é que funciona essa filosofia de vida Kahunas? Pois é, como é que ela funciona? Ela funciona dentro da nossa psique mesmo. Nós temos que eles chamam de 3 eus. O Rani, que é o espírito que tudo vê, que é a nossa mente consciente. O Nihipili, que é o espírito que tudo vê e tudo sabe, mas nada faz, que é o nosso inconsciente. E o Almakua, que é o espírito que tudo vê, tudo sabe, tudo pode, que é o nosso eu superior. Ou seja, eles já conseguiam ter toda a psicofilosofia deles dentro do que hoje a moderna psicologia aceita. Trabalhar nossa mente consciente, nosso inconsciente e nosso superconsciente. E é uma das coisas mais lindas, porque no momento em que você aprende como lidar com eles, com esses 3 eus que estão onde? Dentro de nós. Tanto quando Jesus dizia assim, buscai o reino dos céus. Ele não estava falando isso. Ir lá, olhar para o céu e clamar por um Deus lá em cima. Não, o Deus lá em cima não existe, existe dentro. É tudo dentro de cada um de nós.
É tudo dentro da nossa mente, né? E quando nós conseguimos tirar e aprender tudo isso, nós tiramos do inconsciente todas essas crenças que nos limitam, tudo aquilo que não faz parte da nossa vida. Qual é o maior objetivo digamos assim, Deus, né? Ou a energia cósmica, prana, essa energia que criou o todo. Qual é o maior objetivo dela? É sermos felizes, né? Olha como os havaianos recebem os turistas no Havaí, tudo rindo, dançando, brincando, porque isso vem da moderna psicologia, mas ao mesmo tempo vem da ancestralidade deles, onde nós temos que sermos felizes. Esse é o objetivo principal do ser humano. Quando eu tiro essas crenças limitantes e consigo me conectar com o meu eu básico, que seria o inconsciente, e conversar com ele, ele é meu maior amigo, porque ele que tem a conexão do que eles chamam de fio Aca. Os fios Aca, que contaminam, parece fios de teias de aranha que se pegam, são pegajosos em tudo. E o mesmo fio Aca que pode sair do meu coração para o seu com amor, ele pode sair com ódio. Olha o perigo que é a nossa mente. E no momento em que a gente começa a fazer todas essas limpezas, como eles chamam de limpezas cal, nós vamos trazer um novo ser à tona, que é o nosso eu superior, que muitas pessoas não conseguem esse acesso. E ele é muito poderoso, ele cura assim, tanto que os kahunas, eles faziam curas milagrosas, como, por exemplo, soldar o osso quebrado na hora, apenas com a imposição de mãos. E os segredos deles que está dentro da linguagem havaiana, dos dialetos que eles têm lá. Então, nós precisamos aprender a conectar com o nosso próprio dialeto, com a nossa própria energia, com a nossa língua hoje, mãe, por exemplo, aqui no Brasil, o português. Como eu me conecto com esse eu básico para que ele acesse o eu superior e tenha todas essas energias de cura à mão? Olha que coisa poderosa. Com certeza. Mirta, você falou da questão de apenas com a imposição de mãos, usando o dialeto, pode chegar a colar o osso instantaneamente. Você que é praticante da magia Kahuna, você poderia nos relatar agora algumas experiências que você teve com essa magia havaiana? Sim. Não só experiências de cura, mas com experiências em coisas que as pessoas querem. Por exemplo, foi quando me surgiu a história, eu digo, gente, essa cirurgia que eu aprendi no Reiki é poderosa, ela cura. Eu fiz um nível 3 de Reiki, como mestre em Reiki que eu sou, e tinha uma senhora com mioma que operaram naquele mês. E ela se ofereceu para ser a cobaia do curso e eu fiz a cirurgia nela. Quando ela foi fazer a operação, os exames, para ver como estava o mioma, não existia mais mioma nenhum. Essa foi uma das coisas assim incríveis. Assim como curas de coisas mais simples. Hoje, como eu falei para você, eu estou com câncer, né? Não é meu, não faz parte. E de onde vêm essas doenças? Que toda doença, não existe doença sem emoção. De onde vem? Aí eu fui conversar com o meu eu básico para saber de onde vinha. Eu perdi uma filha em 1976. Eu hoje estou com 71 anos. Em 1976 eu perdi uma filha. E eu substituí por uma criança que eu adotei. Então, ficou aquilo escondido. Quando essa criança casou e foi embora, voltou tudo de novo. E uma das coisas mais incríveis, a cesárea que eu tinha feito abriu todinha. Do médico assim, mas que cirurgia que a senhora fez? Eu digo, eu não fiz cirurgia nenhuma. Aí ele assim, não, mas aqui é de uma cirurgia.
e estava tudo infeccionado. Por quê? Porque o eu básico me mostrou de onde estava saindo os problemas. E eu, desde então, comecei. E agora, há pouco tempo, surgiu esse câncer de fígado, que foi o quê? Dentro da medicina tradicional chinesa, que não tem nada a ver com isso, a gente diz que fígado é raiva. Foi aquela raiva que eu não expressei de ter perdido uma criança. Então, vejam, e hoje eu não estou fazendo nem quimioterapia, aliás, eu tenho alergia a todo qualquer remédio, meu corpo, talvez sutilizado como ele é, não aceita. E os médicos suspenderam, eu fiz 3 sessões, 4, aliás, e na última passei muito mal, os médicos suspenderam. E eu comecei a me tratar com a psicofilosofia Kahuna, com homeopatia e fitoterapia. E eu estou muito, muito bem, graças a Deus. Tanto que o médico disse para mim, olha, eu não sei o que a senhora está fazendo, não entendo muito essas coisas que a senhora fala, mas continue porque está dando certo. Então, você vê que eu sei que seria um câncer agressivo e hoje eu tenho certeza que ele já está sendo combatido, não tem mais nada. E eu estou excelente. Ainda estou de turbante, porque caiu o cabelinho com a quimioterapia, mas, aliás, eu amo usar turbante, né? Até porque eu também sou Yalorixá. Ah, maravilha, então. Que história interessante. Mirta, a gente está caminhando. Eu acho que eu tenho certeza que a nossa entrevista ela vai se tornar em 2 partes, porque a hora voou e tem muito que a gente tem que explorar ainda, entendeu? A gente faz uma primeira parte agora e a segunda parte depois, porque o assunto é interessante. Mas já para adiantar, qual a relação, por exemplo, da magia havaiana, dos kahunas com o Ho'oponopono? Porque quando se fala em Havaí, eu lembro logo de Ho'oponopono. De Ho'oponopono. Faz parte? Faz parte? O Ho'oponopono faz parte, sim. O Ho'oponopono, ele veio para o mundo com uma magia que é feita, né? Só dizendo as palavrinhas, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Mas pensa bem, se eu não fizer limpeza cala, o que é a limpeza cala? É tirada do meu eu básico, do meu inconsciente, tudo aquilo que faz mal. Não adianta eu dizer para alguém, eu te perdoo. Eu disse da boca para fora, como se costuma dizer. Eu tenho que sentir. Quando eu sinto que essa é a maior fonte de riqueza que nós temos, né? É o sentir realmente que eu perdoei, que eu consigo amar, que era isso que Jesus dizia, dê outra face, ame o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu consigo sentir essa magia que faz uma transformação, não no outro, mas em mim, eu realmente fiz a limpeza. Aí sim eu posso usar o Ho'oponopono, fazer, porque não adianta você rezar da boquinha para fora. Eu tenho que trazer o sentimento junto. E é isso que os kahunas ensinam. Como eu devo sentir? E o Ho'oponopono está muito ligado a essa parte do sentir. Uhum. Se eu sentir que eu realmente sinto muito pelo mal que eu te pratiquei, ou porque eu permiti que você praticasse em mim, me perdoe, porque muitas vezes você se ofende, se magoa pelo que o outro fez, mas ninguém faz nada para ninguém. Eu permiti. Tá? Eu te amo, mas dizer eu te amo com realmente o coração, sabendo que o espírito que está ali está vibrando nessa relação de amor. Tá? Sou muito grata, porque agradecer o princípio da prosperidade é o princípio de tudo que vem de bom na nossa vida. Por isso que a gente deve começar o dia dizendo obrigada por mais um dia. É um dia, é um presente. Não é chamado presente? Por isso mesmo que a gente ganha todos os dias um presente. Um novo dia para você escrever a sua história. E essa relação dos kahunas com o Ho'oponopono, ela é muito séria. Porque se eu não fizer a limpeza acre, a limpeza kala do meu inconsciente, não adianta ficar repetindo, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Não vai funcionar. Por isso que muitas prece-ação, como eles chamam,
que a gente tem um método de como chegar a essa prece, elas são alcançadas. Vou só te contar você perguntou, né, sobre as curas, e não só curas. Eu, em 2000, eu queria dar uma palestra no Rio Grande do Sul, e volto a dizer, não tinha internet como nós temos hoje, a comunicação era restrita. E eu resolvi, assim, de uma hora para outra, e comecei a fazer os exercícios, que nós temos exercícios e símbolos para trabalhar com os Kahuna. Eu comecei a fazer os exercícios e a trabalhar com os símbolos Kahuna, procurando encher o auditório. E eu reservei o auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mais de 250 pessoas. E eu comecei a fazer os exercícios. Quando eu cheguei pouco antes, seria num domingo à tarde, às 16 horas. Quando eu cheguei lá, numa quinta-feira, eu liguei para 0 Hora, que é o jornal de lá, e botei um anúncio nos classificados de curso, aquele anúnciozinho de 3x4, sabe? Dizendo palestra gratuita na Assembleia Legislativa, Reiki na autogestão em tempos de transição. Quando eu cheguei para dar a palestra, toda produzida, a pessoa que me acompanhava disse assim, mas tu está esperando muita gente. Por que ela disse isso? Porque era um domingo à tarde, com chuva, com frio. O que é que gaúcho faz? Come o churrasco dele e vai dormir, né? No máximo tomar um chimarrão e não vai para a rua. E eu disse para ela, não quero ouvir falar nada, porque uma das coisas que você deve bloquear é o senão dos outros, e os seus também. Você tem que ter certeza e acreditar que aquilo está acontecendo naquele momento. E aí, a palestra era às 16 horas, quando chegou 15h30, começaram a chegar os primeiros. 15h45 não tinha mais lugar para as pessoas. Com apenas em um dia de um anúnciozinho de nada. Então, eu digo, olha o que é poderoso. Isso nós podemos usar para a nossa vida toda, para tudo que nós precisamos. Porque eu digo, a doença não é só do corpo físico, nós temos doença física, emocional, espiritual e atualmente a doença do bolso, o povo muito sem dinheiro. Mirta, como é que nós podemos trazer tudo isso para nós? Atraímos a famosa lei da atração, os Kahunas já sabiam há milênios. Muito bem. A nossa entrevista vai ter uma segunda parte, pessoal. Provavelmente na próxima semana eu vou combinar com a Mirta aí, a gente continuar e dá para fazer uma demonstração ao vivo da prática da magia Kahunas? Olha, Caliel, eu não posso fazer agora, eu tenho que estar bem preparada. Não, assim, porque na próxima entrevista eu posso fazer na próxima. Na próxima. Para fazer se alguém queira fazer alguma coisa, a gente pode até perguntar para alguma pessoa. Isso, porque aí a gente você vai para a prática e as pessoas vão entender, né, melhor como é que funciona a magia dos Kahunas. Nosso tempo está esgotado já, 6 horas, a gente tem que entregar a programação agora para João Pessoa, mas o assunto... É um assunto muito longo. É um assunto... Olha a quantidade de livros que eu tenho aqui de Kahuna. Só isso aqui é Kahuna. Nossa. Tudo isso aqui. Maravilha. E tem livros que é proibida a venda, para você ter ideia. A gente só iniciou essa série especial sobre os Kahunas aqui no nosso programa. Mirta, eu quero nesse primeiro instante agradecer muito sua participação e reforçar a segunda parte da entrevista para a próxima semana. Pode ser? Pode sim. Quem quiser já conhecer um pouco do seu trabalho, como encontrá-la nas redes sociais? Olha, @Instituto Raio Dourado, ou pelo meu WhatsApp, que é 12 98252 7857. Dia 28, em cima de tudo isso, eu criei um curso chamado Runa Reiki. E eu vou dar o Runa Reiki no dia 28 de maio online.